recapitulando aqui o exemplo, né? A gente queria calcular, a gente queria prover transformações lineares T1 e T2 do espaço V do R3 no R3, aqui no nosso caso, tais que o núcleo delas e a imagem delas são iguais, mas elas não são iguais. Então, a gente definiu aqui transformações lineares desse vetor E1 no zero, a T1 leva o E1 e o E2 no E2, o E3 no E3. Só que a T2, ela leva de novo o E1 no zero, tá aqui o E1 elevado no zero. O E2 elevado no E3, então o E2 elevado no E3. E depois o E3 elevado no E2, ou seja, E3 no E2. Tá? Então a gente mostrou isso daqui. E a matriz de uma transformação linear é obtida como uma matriz cujas colunas são a transformação linear agindo nos vetores aqui canônicos em particular, né? Então, a primeira coluna aqui é o zero, está aqui. A segunda coluna, o T1 de E2, é 0, 1, 0, está aqui. E a terceira coluna, T1 de E3, é o 0, 0, 1, que está aqui. Tá? O T2 é a mesma coisa. Vai ser uma matriz cujas colunas vão ser, respectivamente, T2G1, T2G2, T2G3. Então, as colunas são 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, aqui estão as matrizes da transformação linear T1 e T2, respectivamente. Então, como as matrizes são diferentes, então as transformações lineares são diferentes. E o núcleo dela, né? O núcleo da imagem, qual que é o núcleo, né? O núcleo são os elementos do domínio que são levados no zero, tá? Então, os elementos do domínio, tanto E1 e E2, tanto a transformação T1 como a transformação T2, pega o espaço gerado pelo E1 e leva no zero. Então, o núcleo de ambas são exatamente, o núcleo de ambas é o espaço vetorial gerado pelo E1. Agora, a imagem, né? A imagem de T1 é gerada pelo E2 e E3, né? E aqui é a mesma coisa, a imagem do E2 é o espaço gerado pelo E2 e E3. Então, tanto a imagem quanto o núcleo são iguais, mas a transformação linear T1 é diferente da T2 porque as matrizes a gente mostrou que são essas daqui, né? E são diferentes. Tá? Então, esse é o exemplo que eu construí. Aqui o caso geral, mais geral, é um polinômio aqui de ordem até n-1 no Rn, né? Então, a gente fez para o R3, vocês podem fazer aqui para o n arbitrário, essa aplicação aqui que leva o polinômio a0 mais a1x mais a n-1, x elevado a n-1, nessa n-upla aqui de coordenadas a0, a1 até n-1, ela é injetora, sobrejetora e linear. Tá? É o isomorfismo. E o isomorfismo aqui leva base em base, como está mostrando aqui. Ó. O polinômio 1, ele pode ser expresso como 1 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo até 0x elevado a n-1. Tá? Então, esse polinômio 1 vai no vetor cujos coeficientes, né, cujas componentes em Rn são os coeficientes desse polinômio. A mesma coisa aqui para o x. O x pode ser expresso como 0 mais x mais 0x quadrado e 0 aqui em todos os outros fatores do polinômio. Então, os coeficientes desse polinômio são 0, 1, 0, 0. Então, os coeficientes aqui do vetor no Rn são os coeficientes, as componentes do vetor Rn são os coeficientes desse polinômio. É a mesma coisa aqui para todos as potências aqui de x. Tá? Então, esse é o isomorfismo entre polinômios, o espaço dos polinômios na variável x de ordem até n-1 e o Rn. Tá? E aqui, isomorfismo de matriz 2 por 2 em R4. Então essas matrizes aqui, E1 de entradas 1, 0, 0, 0, o E2 de entrada 0, 1, 0, 0
E3 de entrada 0010 e o E4 de entrada 0001 é base de espaço vetorial de matriz 2×2. Qualquer matriz 2×2 pode ser expressa como combinação linear dessas matrizes. Então, o isomorfismo entre a matriz 2×2 e R4, então a gente escreve uma matriz, né, é implementado dessa maneira. A gente escreve uma matriz A de entradas A1, A2, A3, A4 e expressa como combinação linear, né, dessas quatro matrizes da base com coeficientes A1, A2, A3 e A4. Né? É só abrir o lado direito e provar que é o lado esquerdo. Então, se a gente define a transformação linear da matriz, as entradas aqui, a gente desdobra essa matriz num vetor de coordenadas A1, A2, A3 e A4. Isso daqui é o isomorfismo. Então, essa matriz aqui, 1, menos 3, 4 e 6, é desdobrada através desse isomorfismo no vetor 1, menos 3, 4 e 6. Tá? Isso daqui vale para matriz 2×2 em R4, mas isso daqui pode ser generalizado para matriz M por N e o espaço RMN. Tá? Ipsis literis, é só acompanhar o mesmo raciocínio. Tá? Derivada, pessoal, aqui, a gente pode definir a derivada, né, do espaço aqui dos polinômios de grau até 3 no espaço de polinômios grau até 2. Dessa maneira, claro. Derivada do polinômio, desse polinômio aqui, A0 mais A1x mais A2x² mais A3x ao cubo. Derivada do A0 é 0. Derivada do A1x é A1. Derivada do A2x² é 2A2x. Derivada do A3x ao cubo é 3A3x². Tá? Isso daqui pode ser implementado, né, naquele isomorfismo entre o espaço dos polinômios e o R4, e aqui entre o espaço dos polinômios de grau até 2 e o R3. Né? É só agrupar a ação dos vetores, né, dessa transformação linear que é a derivada nos vetores canônicos. Então a gente tem essa matriz aqui, né, de entrada 0100, 0020, 0003. Aplicado nesse vetor de 4 componentes, vai dar esse vetor de 3 componentes. Então, calculando a derivada, aqui ó, derivada de 2 mais x mais 4x² menos x ao cubo é 1 mais 8x menos 3x². Tá aqui. Tá? Mas isso daqui pode ser calculado ainda como esse produto matricial aqui de baixo. Tá? Parem o vídeo e façam esse produto matricial. Então, vou deixar aqui para vocês esses exercícios, tá? Para vocês fazerem. Bom, parem o vídeo e façam os exercícios ou peguem lá no Siga os slides. Tá? Então, bom dia e bons estudos para vocês.